Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo, mais uma questão bíblica. Algo bem polêmico e que causa, em certo ponto, causa confusão por parte de alguns. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, os primeiros cristãos falaram em línguas estranhas ou falaram idiomas. Isso causa confusão até hoje. Aqueles que não acreditam no dom de língua estranha, que tem algumas denominações que não acreditam, alguns segmentos, né? Aqueles que não acreditam no dom de língua estranha como uma língua desconhecida, dizem que foi um dom de pregar em outros idiomas para fins de evangelização. E os que acreditam em língua estranha, uma língua desconhecida, dizem que foi uma língua desconhecida que foi falada no dia de Pentecostes. Mas não é difícil de interpretar esse assunto aqui de Atos 2, né? Então, agora vamos saber o que aconteceu no dia de Pentecostes. Se foi língua estranha ou se foi idiomas, né, para fins de evangelização, como alguns segmentos dizem. Então, agora nós vamos fazer uma análise bíblica e chegaremos à conclusão. E se você gostar do vídeo, não esqueça, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Então vamos analisar aqui. Já vou ler o texto aqui também. Língua estranha. Tanto pode ser uma língua que só Deus entende, como também uma língua humanamente falada, como foi no dia de Pentecostes. Vamos à explicação, começando pela língua humana. Então, a língua estranha pode ser uma língua humanamente falada e pode ser uma língua desconhecida, né, que só Deus entende. A língua humanamente falada, isso aconteceu no dia de Pentecostes, porque tinha pessoas de outros países. Então, cada um ouvia a mensagem na sua própria língua de nascimento. Isso foi necessário para que todos entendessem a mensagem, porque tinha estrangeiros e não tinha intérprete, né? Então foi necessário para que todos entendessem a mensagem. E depois disso, nunca mais a Bíblia citou algo parecido. Os que defendem que o dom de língua é apenas um dom que foi dado apenas naquele dia para evangelizar estrangeiros, eles usam Atos capítulo 2 como argumento, né? Mas só que este milagre que aconteceu ali dos idiomas, após isso, nunca mais aconteceu. A Bíblia nunca mais citou algo parecido, né? Isso nunca mais foi citado na Bíblia. Realmente, no dia de Pentecostes, aconteceu o milagre do idioma mesmo, porque todos ouviam falar em sua língua, né? Em sua língua materna. Agora, a língua estranha que só Deus entende não é o mesmo que aconteceu no dia de Pentecostes. Vamos às provas bíblicas, que a língua humanamente falada no dia de Pentecostes, que todos entenderam para poder compreender a mensagem, é uma. E a língua estranha, que só Deus entende, é outra. Vamos às provas bíblicas. Na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, quando receberam o Espírito Santo, eles falaram língua estranha e não tinha nenhum estrangeiro lá para que fosse necessário falar idioma. Aqueles que dizem que língua estranha é somente idiomas para fins de evangelização, na casa de Cornélio não tinha nenhum estrangeiro. Vamos ver. Veja na sua tela, Atos 10, 44 ao 47. Veja aí. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.
E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se, preste atenção, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Agora veja por quê. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Agora preste atenção. Veja bem que Pedro ficou maravilhado porque os gentios receberam o dom do Espírito Santo porque falaram em línguas, porque ouviram falar em línguas. Então, o falar em línguas aqui foi a evidência do recebimento do dom do Espírito Santo, provado e comprovado. A evidência que receberam o batismo no Espírito Santo foi o falar em línguas. Agora, Atos capítulo 19, alguns cristãos de Éfeso, quando receberam o Espírito Santo, também falaram em línguas. Veja aí. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam, semelhante na casa de Cornélio. Vejam que a evidência de ter recebido o Espírito Santo foi a mesma que aconteceu na casa de Cornélio. Falar em língua. E de novo, lá em Éfeso, também não tinham estrangeiros da mesma forma que não tinha na casa de Cornélio. Agora, veja, 1 Coríntios 14, verso 2, nos prova que a língua estranha não foi a mesma falada no dia de Pentecostes, não é a mesma. A língua estranha não é a mesma idiomas que foi falado no dia de Pentecostes, porque no dia de Pentecostes todos entenderam a mensagem, e a língua estranha só Deus entende. Veja na sua tela. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Veja que Paulo disse que o que fala a língua não fala aos homens. E já a língua, no dia de Pentecostes, foi falada aos homens porque todos entenderam. E Paulo diz que ninguém entende. E no dia de Pentecostes, todos entenderam. Não é a mesma coisa, né? Paulo diz que só Deus entende. E o idioma falado no dia de Pentecostes, todos entenderam. E idioma, qualquer pessoa que estudar vai entender. Veja a diferença. Paulo diz que existe o dom de interpretar língua. Seria estranho o dom de interpretar idioma. Quem fala língua estranha, fala uma língua que só Deus entende? Não. Quem entende, quem estudou idioma, sabe falar idioma. Será que é só Deus que entende idioma? Claro que não. Uma língua que ninguém entende, só Deus entende. Idioma, quem estudou entende. Existe dom dado por Deus de interpretar idioma? Não. Para você saber idioma, você precisa estudar idioma. E agora, como é que fica? Né? É irrefutável e inegável. O que passar disso é distorção bíblica e descabida. Respeito, claro. Se você não acredita, eu respeito. Mas não dá para provar o contrário. Né? Para interpretar idioma, existe curso. E no dia de Pentecostes, houve também manifestações espirituais, pois o povo achou que estavam bêbados. Ninguém vai confundir uma pessoa falando idioma com bêbado. Eu não sei falar francês, não sei falar alemão, mas se uma pessoa falando algum idioma, um árabe, por exemplo, na minha frente, eu não vou confundi-la com um bêbado. Então a Bíblia distingue de forma clara idioma do dia de Pentecostes com uma língua estranha que só Deus entende. Em Marcos 16, verso 16,
Lá diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. É idioma? Que língua é essa? Idioma foi só no dia de Pentecoste. Depois a Bíblia nunca mais citou alguém falando idiomas para que outros estrangeiros se entendessem. Nunca mais falou disso. É língua estranha mesmo. Se fosse idioma, não seria apenas um dia somente. Não seria apenas um dia. Então, houve sim. Eu não li aqui Atos 2 para não prolongar demais o vídeo, mas falar que todo mundo conhece, né? Houve sim idioma porque foi necessário para que todos entendessem a mensagem. Mas não é o mesmo o dom de falar línguas estranhas, que no livro de Atos, a língua estranha foi a evidência do batismo no Espírito Santo. E também vou deixar claro que língua estranha, tem gente que pensa que só tem o Espírito Santo quem fala a língua estranha. Não. Língua estranha é o dom. Agora, ter o Espírito Santo todo convertido, foi convertido de forma genuína, tem o Espírito Santo. Porque é ele que convence a pessoa do pecado e é ele que regenera a pessoa, que transforma. O convertido passa pelo processo da regeneração, feita pelo Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas, é uma experiência à parte da regeneração. Né? É isso que entendemos no Novo Testamento, a partir de Atos capítulo 2 ali, é isso que se dá a entender. Né? Respeite, se você não acha que é assim, né? Tem gente que diz, não concordo, mas não refuta. E quando refuta, refuta mal refutado ainda, né? Mas é isso aí, então, mas eu respeito. Então é isso aí, então. Se você gostou, dá um cliquezinho aí. Se não for inscrito, se inscreva. E até a próxima.